Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 26 de fevereiro, celebramos Santo Alexandre. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 250, no Egito. Não sabemos nada sobre a sua infância, a sua juventude, mas sabemos que ele foi eleito bispo de Alexandria, que era uma das dioceses mais importantes da época, por isso ele recebeu o título de patriarca. Ele passou a ser bispo e patriarca no ano de 312 e exerceu essa função até o ano de 326. Pouco depois que ele se tornou bispo, ele já conquistou a simpatia dos fiéis em geral. Ele era um bispo muito zeloso, um grande pastor, muito virtuoso. Foi o grande responsável pela construção da famosa igreja de São Teonas, que era a maior igreja da cidade de Alexandria. E, mais ainda do que isso, ele ficou muito famoso pela sua importante iniciativa no combate ao arianismo. Ário, o criador dessa heresia, ele era um padre da diocese de Alexandria. E ele era muito carismático, ele era um grande comunicador, muito criativo, e ele acabava gozando da simpatia das pessoas em geral. E ele começou a difundir a ideia de que apenas Deus Pai seria Deus, verdadeiramente. O Cristo e o Espírito Santo não compartilhariam da natureza divina. Jesus, portanto, seria apenas um humano e não seria Deus. Claro que Santo Alexandre percebeu a gravidade dessa heresia, foi percebendo os frutos negativos disso na espiritualidade das pessoas, na vida das pessoas. Ele chegou a exortar o padre Ário, mas foi em vão. Ário não deu bola para isso, continuou difundindo a sua heresia, o arianismo. Então, Santo Alexandre convocou um sínodo com a presença de mais de 100 bispos do Egito e de regiões vizinhas. Esse sínodo declarou que o arianismo não era uma doutrina verdadeira. Mesmo assim, Ário continuou difundindo as suas ideias e corrompendo não só os fiéis, mas também padres e bispos. Então, inclusive depois desse sínodo, Ário deixou de atuar tanto em Alexandria e foi para outros lugares, para outras cidades, até mesmo para territórios fora do Egito, difundindo a sua heresia. Então, o Santo Alexandre, percebendo que se tratava de um problema que se alastrava a toda a igreja daquele tempo, ele entrou em contato com o Papa da época, que era o Papa Silvestre, sugerindo ao Papa que convocasse um concílio para declarar com validade para toda a igreja, e não só para o Egito, que o arianismo não era uma doutrina verdadeira. Então, o Papa Silvestre ficou muito mexido com aquilo, muito impressionado, e atendendo à sugestão de Santo Alexandre, convocou o famoso Concílio de Nicéia, uma cidade da Ásia Menor. Esse concílio aconteceu no ano de 325. Inclusive, o próprio imperador Constantino, na época, ajudou muito a realização do concílio, especialmente disponibilizando transporte para que bispos do mundo inteiro pudessem participar daquele concílio. Então, o concílio acabou tendo uma representatividade gigantesca em termos de bispos. Santo Alexandre, claro, foi uma das figuras mais importantes naquele concílio, porque ele conhecia muito bem o padre Ário, conhecia as consequências nefastas do arianismo na vida espiritual das pessoas. Então, ele já era bem idoso, foi para o concílio, foi muito atuante, foi importantíssima a participação dele, e ele foi, como ele já era bem velhinho, ele foi acompanhado pelo famoso diácono Atanásio, que depois tornaria o grande Santo Atanásio, inclusive sucessor de Santo Alexandre como patriarca de Alexandria. Nessa época, Atanásio era ainda muito jovem e foi uma espécie de secretário de Santo Alexandre durante o concílio. O concílio, no fim das contas, declarou solenemente aquilo que até hoje nós professamos dentro da oração do credo. Nós cremos que Jesus Cristo é Filho unigênito do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O Concílio de Nicéia, portanto, declarava oficialmente
que o arianismo era uma heresia, era uma falsa doutrina e que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Santo Alexandre, depois do concílio, voltou para Alexandria, foi recebido com muita alegria pelos fiéis que sabiam já a essa altura, os fiéis de Alexandria, que o Padre Ário de fato proclamava uma mentira e era um risco para a fé das pessoas. Santo Alexandre ainda chegou a publicar, durante o seu ministério episcopal, várias cartas de grande valor pastoral, teológico, doutrinal. Grande parte dessas cartas são refutando o arianismo e os seus perigos. Santo Alexandre faleceu praticamente um ano depois do Concílio de Nicéia, no dia 26 de fevereiro de 326. 5 meses antes da sua morte, ele já havia colocado Atanásio como o seu sucessor, como bispo, como patriarca da grande e importante cidade de Alexandria, no Egito. Logo depois da sua morte, Santo Alexandre já foi venerado como santo pelos fiéis em geral, sobretudo do Egito. Nos inspiremos na vida desse pastor zeloso da igreja do século IV, Santo Alexandre. Ele que lutou contra as falsas doutrinas, lutou contra o arianismo, foi servo da verdade, exatamente para lutar pela salvação das almas, lutar pela santificação dos seus fiéis, inclusive com o sentimento de comunhão com a igreja do mundo inteiro. Porque quando o arianismo deixou de ser tanto um risco para Alexandria, mas passou a ser um risco para outras dioceses, para outras cidades, Alexandre não foi omisso. Procurou o Santo Padre, o Papa, em espírito de comunhão, serviu a igreja para que a igreja lutasse contra esse perigo tão grande, contra essa chaga que de fato havia na igreja desse tempo. Nos inspiremos para que nós também sejamos servos da verdade, estejamos a serviço da comunhão com toda a igreja. Santo Alexandre, rogai por nós.